Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais uma edição do Linha de Frente deste final de semana aqui na Jovem Pan News. Hoje eu estou com os convidados. Alessandro Negão, depois de 2 semanas de volta, delegado Palum, estava com saudade de vocês. Muito obrigada por voltarem. E com o amigo Kawaguchi, para a gente continuar falando, infelizmente, sobre a guerra ali em Israel. E o meu amigo Wilson Pedroso, para a gente falar de eleições na Argentina. Então, bora lá? Vamos começar? Antes, gente, o primeiro tema deste final de semana vai ser, infelizmente, a crise da segurança pública no Rio de Janeiro. Essa semana foram 35 ônibus e um trem incendiados. 180 mil passageiros prejudicados, além disso, um prejuízo de 38 milhões de reais. Para falar desse tema, eu conversei com o Paulo Storani, né? O Paulo Storani, para quem não conhece, ele é ex-capitão e coordenador do curso de operações do BOPE no Rio de Janeiro. O Storani tem alguns livros, né? Inclusive foi aí o inspirador dos 2 filmes Tropa de Elite. Vou passar um trechinho. A primeira etapa, a gente fala um pouquinho sobre como funcionam as milícias e o narcotráfico no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha? Nós estamos falando de uma atividade criminosa que ela é tão perversa e perigosa quanto o narcotráfico. As pessoas esquecem, né, que as milícias aqui ocupam 20% das comunidades no Rio de Janeiro. 80% ela é ocupada pelas outras 3 facções criminosas de narcotraficantes. Então, o tráfico ainda é mais grave que a milícia, mas todos são bandidos, precisam ser combatidos, e vai ser o grande desafio, né, dos próximos anos em relação ao que eles estão produzindo em termos de violência aqui no Rio de Janeiro, no estado principalmente, mas as questões relacionadas também ao Brasil. Vivemos uma explosão de violência a partir de janeiro desse ano, sem igual. Acompanho segurança pública há 40 anos. Eu não me lembro de ver no Brasil inteiro explodindo, né, esses rompantes de violência por conta de criminosos que controlam territórios, que usam armas de guerra, que enfrentam entre si, que enfrentam as forças policiais, que são as forças da sociedade, são as nossas forças tentando nos proteger. As pessoas precisam ter essa consciência. Só para o pessoal de casa entender, né? Por que o Paulo conversou sobre isso comigo? Porque tudo isso que eu relatei aqui no início, né, os 35 ônibus e o trem incendiados, a questão dos passageiros que foram prejudicados e todo aquele caos que a gente presenciou no Rio de Janeiro através dos telejornais essa semana, foi motivado aí por uma questão da milícia no Rio de Janeiro, né, dos grupos de milícia ali no Rio de Janeiro. Possivelmente, né, o que se suspeita pela morte na segunda-feira à tarde. De um sobrinho de um miliciano. Isso, do Faustão, né, que é Matheus, o Faustão é o nome dele de guerra, Matheus da Silva Rezende, que é sobrinho e seria o possível substituto na hierarquia ali das milícias, né, do tio, que é justamente o que você acabou de falar, eu esqueci. Não, Faustão, o sobrinho. Sobrinho do... Peraí, que você me falou, eu cortei aqui agora. Do Zinho. O Faustão, sobrinho do Zinho. O Zinho hoje é quem está à frente das milícias e o Faustão seria o substituto. Faustão, então, morreu aí no confronto com a polícia na segunda-feira à tarde, tá? E, possivelmente, eles em represária tudo isso, incendiaram ali os ônibus, o trem, fizeram todo aquele caos na zona oeste do Rio de Janeiro. Só para situar quem não é do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro vive uma crise na segurança pública já tem anos, né? Só para o pessoal de casa entender, as milícias, elas datam ali o início delas dos anos 80, né? Mais precisamente ali no Rio das Pedras, né? Que é uma região ali próximo da Barra. E por que surgem as milícias? Porque a gente tinha os narcotraficantes no Rio de Janeiro, nos morros cariocas, né? E as milícias, então, surgem, que são quem? Os policiais,
né, que entram nessas comunidades onde o Estado não entrava, entram vendendo a proteção para a população, dizendo aqui não vai entrar droga, aqui não vai ter ninguém de fuzil na mão, né, controlando venda de droga na rua, e ele começa também a fornecer aquele comércio local que as pessoas têm pouco acesso, né? As comunidades mais simples tinham pouco acesso, como internet, gás, botijão de gás, etc. Então ele cuida... Transporte clandestino. Transporte clandestino, ele cuida então desses serviços, de alguns serviços públicos, digamos assim, né? Dando acesso à população mais carente. A milícia, da mesma forma que o tráfico, ela percebeu um buraco para se tornar o Estado ali. Exatamente. Só que ela entra com o discurso de combate ao narcotráfico, né? Com o passar do tempo, o que a gente vê é, na verdade, uma junção. Os milicianos começam a operar junto, fazem uma cisão ali com o tráfico e surge a narcomilícia, como é chamada. Inclusive o governador Cláudio Castro chamou assim essa semana, né? Você quer falar? Até antes dessa época, ela surgiu ali na zona oeste do Rio, numa área que era predominantemente rural. Então, ela até antes de serem policiais, eram justiceiros. E você tinha até um contato muito grande com a política local. Você tinha ali vereadores, que eles eram justiceiros, era uma área totalmente rural. E eles entraram e aquilo foi surgindo e com o tempo chegou nesse estado deplorável que é a milícia de hoje, que é exatamente como você explicou. Aí os policiais e bombeiros que se corromperam, né? E aí acabam... Aqui em São Paulo, esses justiceiros são conhecidos como pé de pato. Isso. Eles matam bandidos. Tinha muito isso antigamente na zona sul da cidade de São Paulo, Capão Redondo, Jardim Ângela, Parque Santo Antônio, Campo Limpo. Era muito comum a presença de pé de patos, onde eles não deixavam entrar criminosos. Você entrava lá, eles matavam, pronto, acabou, não tinha conversa. Então, a milícia também... Aqui em São Paulo, você também vê um papel das milícias... Não, eu estou dizendo, não eram justiceiros. Era justiceiros chamados pé de patos que não aceitavam o crime nas comunidades. Tá, e qual a diferença deles para os grupos milicianos eles não pegavam e subjugavam a população. Eles não queriam o bandido, mas eles não vendiam gás, não faziam nada disso. Não ficavam vendendo serviços públicos, não impediam a entrada de ninguém. Eles só não queriam a entrada de bandidos. Então, eles eram chamados de pé de pato. Entrava bandido na comunidade, onde eles não queriam, eles iam e matavam, pronto, acabou. Justiceiros, são os exterminadores, né? Mas isso foi um pouquinho antes dos anos 2000 ali, era muito comum ali na zona sul de São Paulo, esses chamados grupos de pé de patos, que matavam bandidos. A impressão que me dá é que é uma história que se repete no Rio, né? Porque a gente parou de falar de bicheiros, mas os bicheiros também ocuparam os espaços, se pegavam entre eles, acabavam um matando os outros, perderam força até por causa de ação da polícia, ação da própria imprensa. E aí, quem ocupou o espaço nos morros foram os traficantes. E agora, quem ocupou esse espaço civil foram os milicianos que melhoraram os serviços, né? Começaram a entrar em serviços que a comunidade, que nem você disse, não tinha acesso. Que é a venda do gás, a net, proteção ao comércio. Eles cobram mensalmente para proteger o comércio deles mesmos, mas cobram no comércio. Então, é uma história que se repete. O Palumbo deve saber melhor, o Carroche também, mas falta inteligência, porque não é um negócio, a polícia e os bandidos é um negócio ainda de faroeste, né? Um dá tiro de um lado, outro dá tiro do outro, e não tem uma inteligência, tem uma inteligência por trás. E nós falamos sobre isso, mas antes só da gente passar para essa pauta, me permite só, Negão, eu queria só, o Paulo Storani, nessa primeira parte que a gente passa da entrevista dele, ele diz que não dá para passar pano em nenhum dos dois, que os milicianos se tornaram... São bandidos, né? Tão bandidos e tão criminosos e tão organizados quanto o policial que vai para o lado do crime é pior do que o bandido. Isso? O policial que vai para o lado do crime, compactua com o crime, ele é muito pior do que o bandido convencional, porque ele tem todo um treinamento, geralmente ele atira melhor do que esses bandidos, como o Negão falou, né? Ele sabe atirar, né? Ele se corrompe. Então ele é muito pior, 10 vezes pior, não tem coisa pior do que corrupto. O policial, então, nem se fala, em todas as carreiras, né? Mas o policial, em si, quando ele se corrompe, é uma desgraça. O miliciano não dá tiro cego, né?
O traficante dá tiro cego. Dá tiro cego também. Não, mas o miliciano sabe aonde... Matou aqueles médicos achando que era um miliciano? Ele sabe, o grande problema, que nem ele falou não que... Não teve audiência de custódia, pagaram com a vida. Falta inteligência, na minha opinião, eu acho que eles têm muita inteligência, porque eles já estão dentro da política. Traficantes já estão dentro da política, já tem o seu candidato ali. Milicianos também, eles rifam a comunidade ali. Então, tem comunidade que o político vai lá e quer o voto daquela comunidade, o traficante rifa e obriga as pessoas a votarem. Então, por isso que fica difícil. O que a gente acaba vendo muito no Rio, o Palumbo vai poder até falar melhor do que a gente aqui, é que a gente só vê a ação do poder público quando uma determinada coisa passa dos limites a ponto de ir para a televisão. Então, por exemplo, todos os dias aquelas comunidades são subjugadas. Todos os dias você tem traficantes desfilando de fuzil. Todos os dias as pessoas estão sendo extorquidas para tal segurança dentre os milicianos. Mas quando é que isso vira notícia? Quando, por exemplo, morre os médicos lá na Barra, né? Na Barra, né? Ou então, quando morreu agora o sobrinho do miliciano, e aí ele mandou queimar os ônibus, você tem imagem dos ônibus sendo queimadas, as pessoas saindo desesperadas de dentro do ônibus. Então, quando isso vira notícia, aí o Estado resolve fazer alguma coisa. Mas lá não existe ações pontuais, porque isso está dominando todos os dias. Todos os dias você tem os traficantes vendendo drogas, todos os dias você tem o baile funk, onde os nossos filhos e vizinhos, todos estão sendo ali corrompidos. Quem não está sendo corrompido pela droga dentro do baile está sendo corrompido porque não consegue dormir. Imagina essa pessoa que tem que trabalhar no outro dia. Só que isso, o poder público só se coça, vamos dizer assim, popularmente, quando sai na mídia. Quando sai na mídia. Está muito pior agora, e eu concordo com o nosso entrevistado, porque nós temos um governo frouxo em relação a isso. É um governo que boa parte ali defende liberação de drogas, é um governo ali que você só vê ter força quando você está falando de CACs, que é a pessoa que realmente pagou pela sua arma, que teve todo um processo para conseguir a sua arma. Ela não comprou na esquina, ela não comprou do Paraguai a arma dela. A gente não tem um controle eficiente de fronteiras, a gente não tem esperança zero agora, né, de que o Exército possa intervir para poder fazer alguma coisa, e mesmo que intervenha, vai intervir... Não vai fazer nada lá, porque lá não é função para Exército. Enxuga um gelinho, dá uma entrevistinha... Ali não é função para Exército. Vai embora... E não vai fazer nada, não vai fazer absolutamente... Quantas pessoas morreram até setembro lá, assassinadas? 2.000 pessoas. Dá quase... Você tá falando do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Dá quase 10 pessoas por dia, ou seja... Uma pessoa a cada 2 horas e meia. Wilson, tá tão desandado lá, Elaine, tá tão desandado. Eu tenho um colega deputado, Sargento Portugal, que é do Rio de Janeiro, policial militar. E ele me noticiou que ele me mostrou fotos, me noticiou uma denúncia que vem que alguns policiais, para trabalhar em determinados morros, eles têm que passar por uma blitz de traficantes. É surreal um negócio desse. Surreal. Então o policial vai trabalhar, vai assumir o plantão lá no morro. Ele tem que pedir permissão para o traficante dá uma olhada na viatura, ele sobe. E nós estamos esperando as imagens. Quando chegar, nós vamos jogar na mídia. Porque não é possível um governador, um secretário de segurança pública que manda o seu policial para um ambiente desse e ele ainda é subjugado desse jeito, como se estivesse sendo revistado, aliás, está sendo revistado para assumir seu posto de trabalho. Ou seja, isso é a falência total do Estado. É a falência. Acabou. Não é possível. Enquanto o negão tá certo, governo frouxo, governador frouxo, acontece isso. Olha aqui em São Paulo o que aconteceu. Vamos dar um exemplo. Teve uma morte de um policial, Patrick Reis, aqui no Guarujá. O que o Tarcísio fez? Ele mandou imediatamente a sua principal força policial de pronta resposta, que é a Rota, para lá. Ele mandou imediatamente. E aí fizeram o que tinha que ser feito mesmo. Bandido atirou na polícia, ele tem que tomar tiro. E não é no braço, e não é na perna. Porque para quem não sabe, para quem é especialista de segurança de ar-condicionado, ele acha, porque eu já ouvi isso de um juiz. Por que você não atirou no braço, na perna? E já falei isso várias vezes. Porque eu não sou videogame, eu não aperto o botão aqui, sai outro delegado Palumbo para cuidar dos meus filhos. Segurança do quê? De gabinete de ar-condicionado. Nunca prendeu nem o dedo na porta. Nunca prendeu nem o dedo na porta. Se tiver um tiroteio, sai correndo ou então faz cocô nas calças. A verdade é essa. Depois dessa, eu vou chamar o segundo trecho da entrevista com o Paulo Storani, que falou um pouquinho sobre todo esse histórico aí de criação das milícias há 40 anos atrás no Rio de Janeiro. Rodolfo. Nós estamos falando há 40 anos da evolução das organizações criminosas.
Mas devo lembrar também que há 40 anos foi aqui publicado, na verdade, em 1984, a Lei de Execuções Penais, né? Que é como trata aquele que foi condenado pelo Código Penal. A Lei de Execuções Penais, ele cria ali algumas condições, e eu conheço muito bem, porque nesse momento eu estava entrando na Academia da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no ano anterior, em 1984, nós nos debruçamos para estudar a Lei de Execuções Penais, uma disciplina específica que na época era penitenciarismo. E nós ficamos muito surpresos com aquela legislação, porque ela criava, ela seria muito bem implantada, mas num ambiente de extrema tranquilidade. Talvez um país nórdico, talvez na Suíça, talvez um país europeu, mas de alto nível, porque ele tratava o apenado de uma forma tal que ele parecia alguém que só cometeu algum tipo de deslize. Quisesse ele ter assassinado alguém, quisesse ter traficado, quisesse ter extorquido, enfim. Então criou várias condições, na verdade, benefícios concedidos à criminalidade que dificilmente alguém que foi condenado na pena próximo da máxima, ou a máxima, que nós não temos nenhuma pena acima de 20 anos para cada crime, ele ficasse pouco tempo preso. Na verdade, ele cumpria um percentual da pena, varia de 1/6 até a metade da pena, mas que ele logo ganharia a rua progredindo o regime, de um regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. E depois, ao longo desses anos, foram criando condições como as famosas saidinhas de Natal, saidinhas de Ano Novo, saidinhas do Dia dos Pais, do Dia das Mães, independente do que o facínora tenha tido feito, o crime que ele tenha cometido, e posteriormente também a questão da visita íntima, e posteriormente também recursos financeiros, que é o Bolsa Exclusão, na verdade que o camarada, quando ele está fora dessa situação, ele recebe uma bolsa, né, para ele poder sustentar a família dele. Então, foi criando condições que tornou o crime algo atrativo, né? Por quê? Porque, na verdade, se alguém for identificado e preso, ele vai ficar pouco tempo preso. Devo lembrar aqui que a média nacional de elucidação de homicídios, ele não passa de 8%. Significa que 92% da chance de um homicida ser sequer identificado e preso. E se for preso, pouco tempo preso. E aí, delegado Palumbo? É a falência total da segurança pública. Você quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo atual. Alexandre Nardoni lê um livro e tem uma remissão de pena. Ele mata a filha, aí ele lê um livro na cadeia e aí diminui um pouquinho a pena dele. Não, você acha que esse país é sério? Isso é real. É verdade. Você acha que esse país é sério? Você acha que tem condição disso aqui dar certo? Não tem. Há 3 semanas atrás, colocaram para votar em regime de urgência na Câmara dos Deputados um projeto de lei para tornar hediondo quem mata criança. Até 12 anos, se você matar uma criança, a pena vai ser aumentada de 12 a 30 anos e vai se tornar um crime hediondo. Diversos partidos de esquerda orientaram seus deputados a votarem não. Eu fiquei tão nervoso que eu tirei uma foto do painel para ninguém falar que é fake news. Porque tudo que você fala aqui contrário à esquerda, você vira bolsomínio, fundamentalista, de direita extremista. Eu sou de direita, não sou extremista. Agora, você não querer aumentar a pena de quem mata uma criança e não tornar isso hediondo, para mim isso é surreal, Elaine. Eu não consigo admitir uma situação dessa num país que realmente quer que a segurança dê certo. Qual era a justificativa? Eu não consigo entender, talvez o eleitorado deles. Justificativa. Talvez o eleitorado, porque, por exemplo, o projeto de lei para acabar com a saidinha está parado lá no Senado. Por que eles não colocam isso para votar em regime de urgência? Tudo que o governo tem interesse, ele coloca lá, geralmente... Ele está mais preocupado em fazer pautas que vai atrair aí a atenção de todo mundo. Mas um dos clamores da sociedade é a segurança pública, executivo, né? Um problema que... Hoje o nosso Congresso virou isso. O nosso Congresso virou uma barganha, né? Vai receber emenda, vai receber carga, vou receber não sei o quê, vou receber a Caixa Econômica. Então vamos aprovar aqui offshore essa semana. Uhum. Eu queria acrescentar também, o Palumbo e o Negão falaram sobre um fator muito forte, que é a questão da leniência do governo, tanto do governo, principalmente do governo federal. Você tem, o Storani trouxe a questão das leis que não estão sendo suficientes para punir essas pessoas e, como ele disse, tornaram o crime uma coisa atrativa.
Mas a gente tem uma questão do Rio de Janeiro, que é o crime no Rio de Janeiro, ele depende de dominação territorial. Tanto o traficante como a milícia, ele tem que dominar ali a comunidade, a favela, e lá ele vende os serviços dele, ele vende drogas, e ele até, como o Negão falou, tem uma influência política porque ele domina aqueles votos que estão ali. Então é um problema muito grande. Você tem que ter uma gestão totalmente estruturada para lidar com isso. Se a gente pegar uns números, por exemplo, em 2018 teve uma intervenção federal lá, e não foi aquela coisa só de teve a questão dos soldados entrarem nas favelas, mas a intervenção foi mais uma coisa de mudar a gestão da polícia, ou seja, você criar logística, você comprar, se você compra um monte de viatura, elas quebram todas ao mesmo tempo. Então eles fizeram um plano para que elas fossem substituídas ao longo do tempo. Você desativou aquelas unidades de polícia pacificadora que estavam disfuncionais, ou seja, foi feito aí e se colocou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos. Então o crime começou a cair. De 2019 a 2022, caiu 24% os homicídios, por exemplo. Só que no primeiro semestre desse ano, isso já começou a subir de novo. Subiu para 9%. A gente tem aqui, foram 1.941 homicídios. Então, o que acontece? Você tem aquela onda de violência que tinha lá em 2018, ela está acontecendo de novo agora. E uma grande parte disso foi por causa do ex-governador Wilson Witzel, que acabou com a Secretaria de Segurança, jogou no lixo os planos que a intervenção federal tinha feito, que eram planos para serem implementados por governos normais e não por um interventor. Mas eles jogaram isso no lixo e criaram Secretaria de Segurança, tiraram a Secretaria de Segurança, criaram Secretaria de Polícia Civil e Secretaria de Polícia Militar. Na prática, isso possibilitou loteamento de cargos e a volta da política para dentro da polícia. Naquela época, descobriu-se que muitas operações ficavam na gaveta por influência política e tudo isso começou a voltar depois e, infelizmente, o Cláudio Castro também não reverteu. Mas isso acontece até hoje, viu, de não ter operações policiais por interferência de governador. Sabe o que é ruim também, que eu acho que a gente fala muito de segurança pública? É a normalização das coisas no Rio, né? As pessoas não se espantam mais. Sim, a gente até tratou isso com o Paulo Storani. As pessoas convivem assistindo TV e tiro para um lado, tiro para o outro, o cara está assistindo TV. Eles não se incomodam mais com acordar e com corpos na rua. Eu vou aproveitar que você falou disso, eu vou chamar esse trechinho, porque eu fiz exatamente essa pergunta para o Paulo Storani. Porque ele está lá no Rio de Janeiro e eu fiquei um pouco estarrecida, porque você tinha ali um quiosque na frente do hotel onde os médicos estavam. Eles estavam ali tomando um chopp, foram de maneira brutal e é muito vil a forma como eles foram mortos, executados, né? Os caras tomando um chopp são mortos ali. Um médico fica hospitalizado, né? Eram 4. No dia seguinte, o quiosque funcionando como se nada tivesse acontecido, as pessoas sentando naquele lugar. Roda esse trechinho pra gente, Mel. O carioca vai se adaptando, né? Vai se acostumando com o cenário de violência, porque senão a gente não vive, senão você não vai buscar lazer, você não vai para o trabalho, você não vai produzir nada, porque se a gente se enclausurar dentro das nossas casas, o Brasil para. Essa é a grande questão. Então, a vida continua. E a gente falou disso na semana passada aqui, na semana retrasada, quando entrevistamos aqui o Samuel, que falou pra gente lá sobre a questão da guerra em Israel. E você estava aqui na mesa, né? Aí nós falamos assim, Samuel, como é que tá a vida aí em Tel Aviv, né? E ele disse, normal, porque a gente foi criado, a gente é acostumado de que a gente tem que levantar a cabeça no dia seguinte e manter a vida como ela tem que seguir. Porque senão a gente não pode baixar... Aí eu faço uma comparação. Pela fala ali do Paulo Storani, vocês não têm a sensação de que é a mesma coisa? Mas isso é no Brasil todo. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está aqui na Paulista. A gente já acostumou a não puxar o celular na Paulista. Perfeito, nego. Eu moro em Cidade Tiradentes. Eu estou acostumado também a já descer de casa preocupado com o carro que está subindo a rua, andando muito devagar. Eu tenho que estar preocupado, dependendo da hora, eu passo por um terreno, né, que a gente chama do terreno da ponte. O aluno sabe onde é. Atrás da loja 100. Então, tipo assim, você passa pelo terreno, você tem que passar preocupado se é um gato, se é um cachorro, se é um nóia.
Você sai preocupado se você trancou todas as trancas de casa, normalmente são 3 fora o portão, e eu moro em prédio. Então, tipo assim, é comum você morar em prédio e o seu apartamento tem um portão. Entendeu? Que é coisa que é difícil até de explicar, às vezes, quando eu falo isso. Coisa então, de São Paulo, né? Você vai se acostumando. Imagina o cara no Rio. A gente olha para uma situação de morro, por exemplo, porque aqui em São Paulo é difícil a gente ver uma arma. Por mais perigosa que seja quebrada onde você mora, que seja o bairro onde você mora, é raro você ver uma arma aqui em São Paulo. Muito raro mesmo. Agora, no Rio, o cara abre a porta de casa e tem 4 traficantes segurando um fuzil. Uma arma de guerra. Que é muito parecido com Israel. Eu vi isso. Não, mas peraí. Então, mas eu acho que são duas coisas. Uma é você se acostumar. Outra é você se adaptar. Porque você tem que viver a vida. Tem que viver a vida. O que o Paulo falou foi claro, assim. Não vai ficar em casa. Tem que procurar lazer, tem que trabalhar. Aqui em São Paulo é isso. Você tem que se adaptar. Vai descer na Paulista, desce sem o celular, vai pedir o táxi, tem que ficar com o celular aqui, encostado no peito. Isso é se adaptar, mas não acostumar. Eu não acho legal isso, eu não estou acostumado, não acho legal ficar com o celular escondido pedindo táxi. Eu não acho legal, porque o acostumar é a mesma coisa. Tem um monte de mendigo na rua e você nem observa o mendigo. Aqui você acostumou. Acostumou. A violência se acostumou. O cara tá com uma metralhadora. Pô, isso aí não sabe? Isso é acostumar, isso é normalizar. Se adaptar para viver é uma coisa. Normalizar o cara com fuzil na porta da sua casa é outra. Eu acho que a sociedade não devia admitir a existência desse tipo de coisa. Mas o problema é que, às vezes, a própria justiça incorpora isso na nossa legislação. Se a gente pegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Supremo proibiu, desde da pandemia de 2019, que a polícia entrasse nas favelas para fazer operações. Então, só pode entrar em circunstâncias muito especiais. Então, essa normalização da existência do traficante com um fuzil acabou sendo admitida pela nossa própria justiça. Imagina como o traficante não fica sabendo que a polícia não pode entrar. Elaine, vamos supor, você mora no Rio de Janeiro, você tem uma motinha. Você trabalhou, fez um carnê lá de 5 anos, 60 meses para pagar essa moto. Aí você não tem dinheiro para fazer seguro, você coloca um rastreador, sua moto é roubada. Aí você vai lá e olha o aplicativo, a minha moto tá apitando no morro tal. Você vai lá no batalhão da PM, bate na porta, olha, minha moto assim, placa tal, cor tal, tá apitando lá no morro. Aí o policial fala, não posso subir. A justiça não deixa. Isso é o esculacho. Esse tipo de decisão prejudica o pobre. Prejudica o pobre, o trabalhador, aquele que faz o carnê para comprar as coisas. Porque o milionário, quando ele quiser a droga, ele manda buscar. Ele não vai lá no morro, ele não precisa ficar andando ali perto do morro. Ele está de carro blindado. Se roubar o carro dele, ele tem seguro, está pouco se lixando. Mas o coitado, que depende do carro para ganhar o seu dinheirinho, da moto, que tem o carro roubado, a moto roubada, e é roubado, vai parar no morro, aí vem uma decisão judicial. Não posso subir. E quem é que apanha? É sempre a polícia que apanha. A polícia é a grande vidraça deste país. Tudo que acontece de ruim é a polícia. Mas esses mesmos que criticam a polícia são os primeiros a ligar o 90. Eles pedem para Deus e ligam o 90. Passado o perigo, amaldiçoa a polícia. E se fala em polícia também, mas tem um problema também de justiça. Pra você ter uma ideia, parte dos vândalos ou dos criminosos que tacaram fogo nos ônibus e no trem foram presos. No outro dia, parte deles já estavam na rua. Sim. Mas aí não é culpa da lei. Não é culpa da lei, é culpa do judiciário. Então, eu estou falando de justiça. Poderia ser mantido. Isso. Poderia, porque a gente tem mania de culpar a lei. Ué, por que o juiz não mandou? Culpa da justiça, eu tô falando. Por que o juiz não deu uma canetada lá? Vai ficar preso. Vai ficar preso, porque ele pode fazer isso. Não, preventiva. Polícia prende e o juiz solta. No mínimo é uma organização criminosa. No mínimo. Gente, aproveitando essa sua fala, delegado, no Brasil nós temos 53 facções criminosas. Eu fiquei assustada com esse número, eu não imaginava, 53 facções criminosas. A gente tem inclusive uma arte, né, Mel, mostrando aí a divisão dessas facções, o território que elas dominam no Brasil. A gente tem aí o PCC, que é Comando Vermelho, tem o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, o PCC aqui, que é o primeiro comando da capital. O primeiro comando da capital, ele está hoje em 23 estados do Brasil. Vocês têm noção? 23 estados. E fora do país também, né?
Exatamente. A gente tem essa arte para mostrar, Melzinha? Olha aí, gente. As facções criminosas. Então, o primeiro comando da capital, o PCC, ele está em 23 estados. Na sequência, como um dos maiores grupos criminosos no Brasil, a gente tem o Comando Vermelho, que está em 7 estados, né? Mas ele tem origem ali no Rio de Janeiro, assim como o PCC em São Paulo, né? Tem agora o Comando Vermelho Regional, né? Uma franquia, né? Uma franquia. Uma franquia. É de dar risada, mas é de chorar. Família Monstro, em 2 estados. Al-Qaeda, a gente tem Al-Qaeda no Brasil, em 2 estados. E a Família do Norte, né, o FDN, em um estado que é o da Amazônia, o estado da Amazonas, que... Rio Grande do Norte? Família do Norte, Rio Grande do Norte. Mas eles também, eles dominam a rota de tráfico de drogas que vem pela calha do Rio Amazonas. Isso. E eles até, porque tinha uma briga, o Comando Vermelho, o PCC, ele controla o tráfico de drogas que vem pelo sul do Brasil, pelo Paraguai, e desemboca aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. E o Comando Vermelho acabou perdendo o acesso a essa rota, por causa de uma briga interna entre os dois, e teve que ir lá para o norte para trazer pela calha do Rio Amazonas. Eu e aí que começou a se chocar com a Família do Norte que controlava essa rota. Isso. Então essa foi como as facções foram se ajustando. É engraçado até eles usarem o nome Al-Qaeda, deve vir de Al-Qaeda, né? Deve ser a criatividade do crime. E você sabe que a gente fala muito da Bahia, mas parte da violência do Nordeste é porque as facções do Sudeste estão subindo por nessa, porque acharam um bom caminho para a venda de armas e drogas. E em São Paulo não tem essa mortandade, esses números de homicídio, porque o PCC está sozinho aqui, praticamente. Então, nos anos 2000, 2001, lá no Triângulo da Morte, Capão Redondo, Parque Santo Antônio e Jardim Ângela, tinha 10, 12 locais de homicídio que eu fazia como plantonista do Capão Redondo por plantão. A cada 12 horas eu ia em 10 locais de homicídio. E o PCC, ele começou a ver que ele estava perdendo dinheiro com isso. Porque cada vez que você tem homicídio, fica uma viatura da Polícia Militar preservando, vem a Polícia Científica e vem a Polícia Civil. E isso diminui o tráfico de drogas. Então, o PCC, não foi governador nenhum, não. Foi o PCC que falou assim, não se mata mais nas periferias. Para matar, passe pelo Tribunal do Crime e nós vamos autorizar. Se a gente autorizar, a gente mata, a gente some com o corpo e a polícia não vai vir aqui. Então, foi o PCC. Por que na Bahia está tendo tanto homicídio? Porque tem várias facções criminosas. Então, eles ficam se degradando entre si por busca de território. A gente também tem essa ocupação de espaço, né? Ocupação de espaço. Para colocar, a gente tem as facções criminosas que estão hoje... por estado, a gente tem aí quais são as 12 facções criminosas por estado. Na Bahia, a gente tem 12. Por isso que tem tanta morte. Porque eles ficam se matando por território. O Comando Vermelho, terceiro comando, Quadrilha do Perna. Eu gosto dos nomes, gente, super originais, né? E esse Perna também tem 2, Comando da Perna. Isso. Eu acho que eles são tão pulverizados porque eles se baseiam... Bonde do Ajeita, Bonde dos Malucos. Isso é tudo dominação territorial, né? Cada uma dessas quadrilhas deve dominar uma parte e lá explora o tráfico de drogas e pode explorar, que nem fazem as milícias aí, venda de outros produtos. No Rio de Janeiro eles chegam até a fazer... de serviços, né? Serviços. Eles chegam até a fazer mineração no Rio de Janeiro. Eles vendem, eles pegam areia, eles pegam saibro e vendem isso para empresas. É uma loucura. O Palumbo pode falar melhor, mas num lugar que nem o da Bahia, que nem a gente acabou de ver, com 12 facções, se o PCC, que é uma facção mais organizada, mais poderosa, que age como empresa, conseguir fazer todo mundo sentar ali, já era. Já dominou. Ao invés de falar PCC, assim, ao invés de vocês morrerem, né, mais fácil todo mundo dividir um pedaço de bolo. O PCC, ele não quer briga. Então. Ele quer pagar os policiais, a justiça, muitas vezes corrupta. Porque tem em todo lugar, viu? Não é só policial, não, viu? Tem juiz, tem promotor. Não vamos só culpar os policiais, não. Vamos ter coragem de falar também. Político pra caramba. Tem corrupto pra caramba. Prefeito, vereador, deputado. Exatamente, né? Mas sempre só pro policial, né? É sempre o policial que vão lá e ataca a pedra. Mas quando é juiz, promotor, não, aqui não. Vamos esconder, vamos aposentar. Aposenta ele com 40 mil reais. E o policial, nem vou falar pra onde ele vai parar, né? A gente tem as facções... Desculpa. Não. Sua notícia errada? Não, é isso. Não pode falar. Por favor, eu não quero brigar com você hoje. Não, eu
ia só pedir para a Mel colocar na tela as facções criminosas do Rio e São Paulo. Bom, vamos lá. No Rio e São Paulo, a gente tem 4 facções criminosas, né? A gente tem o Comando Vermelho, os Amigos dos Amigos. Essa é uma facção que já está em decadência no Rio, né? Mas mata pra caramba, viu? Tem o Terceiro Comando. Mas o mais forte lá é o Comando Vermelho, né? Os Amigos dos Amigos, até onde eu tenho informação, ela já vem decaindo, né? Ela vem... busca por território, né? Eles vão se lutando, se degladiando por território, ganhou o morro, aí eles têm que ter o exército deles do mal, né? Que é colocar aqueles traficantes armados, né? Contra a polícia, contra as facções rivais, porque é no morro que se vende as drogas. É lá que o playboy que acha que não sustenta o tráfico vai lá e paga ou manda alguém buscar. Ele está sustentando o tráfico de droga. Ele também é responsável por essas mortes. Aquele filme Tropa de Elite, ele fala a realidade. Cada vez que você vai lá e dá 10 conto para comprar o seu baseado, para você ficar bem louco no final de semana, querendo liberar essa porcaria, você está ajudando o tráfico de drogas, viu? É você que também está matando. Exato. Se a gente falar da gênese dessas facções, elas aconteceram sempre, elas surgiram dentro dos presídios. Se a gente pegar lá no Rio, na década de 80, ou até antes disso, você tinha ali no presídio da Ilha Grande, eles misturaram presos políticos lá, que tinham sido treinados em guerrilhas de esquerda, com presos comuns, e aí surgiu a chamada Falange Vermelha. Ali, a Falange Vermelha acabou se tornando o Comando Vermelho, e tudo isso surgiu dentro de um presídio. Eles aprenderam técnicas de guerrilha com guerrilheiros da guerrilha de esquerda e acabaram trazendo aquilo para o crime. Em São Paulo, o PCC surgiu também dentro de presídios, acho que foi no Piranhão, se eu não me engano. Piranhão. Você tinha lá um grupo que resolveu se rebelar contra supostos abusos. Eles vêm com essa narrativa, tem uma guerra de narrativa, né? Então vamos nos unir pelos direitos dos presos. É um discurso bonito, mas na prática eles se unir para cometer melhor os crimes, né? E eles surgem dentro dos presídios, essas facções criminosas. Isso que é... bomba no Carandiru. Sim. Vamos olhar o último trechinho da entrevista com Paulo Storani? Da mesma forma que os criminosos contratam especialistas para poderem promover essas operações, a polícia também ela consegue mobilizar pessoas para tratar desse problema. Então, a questão toda é que a polícia sempre está atrás, né, correndo atrás do problema, não consegue ficar à frente, porque o crime evolui mais rápido do que o sistema policial possa promover uma resposta. É muito comum nós falarmos em inteligência, de uma maneira geral, a gente acha que inteligência é, muitas das vezes, um produto, né? Um programa de computador que você coloca, ele vai te dar todas as soluções. Não, tem que haver investimento nas estruturas de inteligência. Na verdade, é um sistema que promove uma coleta de dados de todas as formas que forem possíveis, que vai para analistas, que processa esses dados em informações e apresenta essas informações para o tomador de decisão. Então, nem sempre isso é muito rápido, embora as polícias consigam, muitas das vezes, por exemplo, impedir que haja uma invasão numa determinada comunidade, simplesmente ocupando aquela comunidade ou ocupando a comunidade de onde sairão os traficantes. Só para vocês entenderem por que ele respondeu, que pergunta eu fiz para ele, né? Para ele chegar nesse trecho aí que foi passado, eu estava justamente falando com o Paulo Paulo, por que é que os governos, tanto federal quanto dos estados, há anos não conseguem resolver essa questão? Porque para nós de fora está muito claro. Você precisa fazer um gargalo no braço financeiro. Quando você tira o braço financeiro dessas organizações, você consegue resolver a questão. Mas aí você tem que ter um judiciário, que é um judiciário que devolve helicóptero. Eu disse para o Paulo assim... Boa, negão, é isso bem lembrado. Eu disse para o Paulo o seguinte, Paulo, a gente sabe que hoje, né, as facções criminosas, elas têm uma inteligência muito grande na questão de, principalmente, vamos lá, os milicianos, tem a extorsão, porque eles fazem uma extorsão ali com a venda do gás, da internet, e eles transferem isso para criptoativos, para criptomoedas. Então, eles conseguem construir prédios, eles conseguem ter toda uma vida empresarial, né? Porque eles conseguem fazer toda uma inteligência financeira de desvio desse dinheiro por criptoativos.
E aí eu perguntei para ele, mas Paulo, a polícia hoje tem capacidade de inteligência, né, de inteligência tática e inteligência também tecnológica para conseguir investigar este tipo de operação? E aí ele me disse, olha, a gente precisa entender que a inteligência não é um programa de computador, né, e que a gente pode contratar pessoas que consigam investigar, mas isso vai estar sempre a reboque, né? Mas, Elaine, será mesmo que o Estado quer fazer isso? Gente, vamos comparar São Paulo com o Rio de Janeiro. Tirando a ocorrência que a gente teve lá do soldado da rota que morreu, onde a gente viu o Tarcísio ir lá e mandar a rota toda descer para Praia Grande, né, Paulo? Guarujá, descer para o Guarujá e fazer tudo que foi feito. Quando foi a última ocorrência grande, de verdade, que a gente teve aqui em São Paulo, como a gente tem no Rio? Às vezes, se a gente parar para pensar assim, para o Estado, a existência do traficante, a existência da milícia é, entre aspas, boa. Por quê? Porque você tira uma certa responsabilidade, que é a sua, de fornecer segurança, e terceiriza isso para alguém que você não está nem pagando. Então, tipo assim, como a gente falou aqui no começo, como eu falei aqui no começo, o que a gente vê de reação do Estado? É sempre aquela reação a uma ação que foi parar na televisão. Se essa ação não vai parar na televisão, deixa eles lá. Fica aquele famoso ditado antigo, eles que são brancos que se entendam. Deixa eles lá, no final, quando chegar próximo da eleição, eu vou prometer para aquela população que eu vou livrar ela dos traficantes. 3 meses depois, eu esqueço que essa população existe. No 1º de janeiro, quando eu assumir o governo, eu vou ficar 4 anos enrolando, fazendo coisinhas ali pontuais. Vou deixar o policial, que é o meu peão, se matar lá na frente, entendeu? Não vou dar para ele um armamento decente, não vou dar para ele um automóvel decente, não vou dar para ele um fardamento decente. Vou cobrar muito dele, porque parte do meu eleitorado não gosta da polícia, porque a gente também já vem fomentando isso há muito tempo. Então, para alguns setores do Estado e às vezes do Judiciário, é vantagem existente. A gente teve aqui um traficante que recebeu um helicóptero de volta. E sabe quem estava atuando com esse helicóptero? A Polícia Civil. Para doar órgãos. Ela removia órgãos para transplantes. Foi um trabalho da Delegacia de Roubo a Bancos, né, do André do Rep, que depois saiu pela porta da frente. E aí pega o helicóptero dele, que era usado pelos policiais civis para buscar órgãos, levar para o hospital, para fazer transplantes, e simplesmente devolve. Ou seja, o crime nesse país aqui compensa. A grande verdade é que todas as polícias de todos os estados, principalmente a civil, a militar, também tem a científica, que quase ninguém fala, a polícia penal, que quase ninguém fala, estão falidas, sucateadas e mal pagas. Era isso que eu queria, para terminar essa pauta. Completamente falido, sucateado e mal paga. Eu queria aproveitar o seu conhecimento de polícia para justamente me responder essa pergunta que eu fiz para o Paulo. A polícia hoje, ela tem inteligência capaz de rastrear esse braço financeiro das organizações criminosas? Vamos falar de São Paulo, então. Só aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, falta 15 mil policiais civis. 15 mil. Não tem gente nem para fazer boletim de ocorrência. As delegacias estão fechando à noite. Por que vocês acham que estão fechando à noite? Para dar folga para o policial? Claro que não, porque não tem gente para trabalhar lá. Então o policial que está trabalhando por 2, 3, ele fica extremamente estressado. A polícia militar, quando prende alguém no interior, às vezes tem que viajar 40, 50 quilômetros, desguarnece aquela cidade para apresentar um flagrante numa cidade maior, porque a delegacia está fechada, porque faltam policiais civis. A polícia penal, que ninguém fala absolutamente nada, que é a responsável por tomar conta desses caldeirões do inferno, que são essas cadeias, está falida, sucateada e mal paga. Enquanto a Polícia Civil e a Militar teve um aumento de 20% em média, a Polícia Penal teve 6% de aumento. E isso cria o quê? Rixa entre as polícias. Porque, afinal de contas, somos todos policiais, né? Civil, militar, penal. E aí você cria uma rixa entre as polícias. Ou seja, a polícia que faz investigação, que é a Polícia Civil, que pode aí, com inquérito policial, através de medidas judiciais, como interceptação telefônica, mandado de busca e apreensão, pegar o dinheiro dessas quadrilhas e colocar na justiça, está quebrada.
está falida. Muito se fala hoje em dia, Elaine, vamos regular as redes sociais, está na moda aí. Tudo que acontece nesse país de ruim, vamos regular as redes sociais. Mas eu não vejo um governador de estado nenhum querendo fortalecer a delegacia que combate crimes na internet. Aqui em São Paulo tem uma delegacia e no estado de São Paulo só tem uma delegacia que fica aqui em São Paulo, com 30 policiais. Como é que ele vai dar conta de monitorar as redes sociais se não tem gente? Então fica muito difícil, tem que parar com esse blá, 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 porque a maioria dos governadores, a grande verdade, eles adoram ficar colocando viatura, porque a viatura da Polícia Militar aparece, mas aí se esquece da Polícia Civil, se esquece da Polícia Penal, se esquece da Polícia Científica, aquela responsável pelas perícias técnicas, que às vezes demora pra caramba, não é culpa deles, as 3 ficam falidas, põe um monte de viatura, não tem policial militar, paga-se uma porcaria de salário e finge que está fazendo segurança. Não estão. Sim. Bom, só para a gente concluir, então, esse tema da violência no Rio de Janeiro, né? Especialmente no Rio de Janeiro, mas como a gente conversou aqui ao longo desses 45 minutos, na verdade, hoje o problema é do Brasil, né? A segurança pública é um problema do Brasil. Eu queria, só para concluir, agradecer muito ao Paulo Storani a entrevista que nos concedeu, né? E falar que o Paulo hoje tem 3 livros sendo vendidos, né? Falando justamente dessa experiência dele no BOPE. A Glória Prometida, Vitória sobre a Morte, e ele também tem o livro Vá e Vença. Mudando de pauta, vamos falar agora de Israel, Kawaguchi. Essa semana, o que mais nos chamou a atenção foi a crise na ONU, né? Que já a ONU, a gente já vinha debatendo, né? Essa questão aí do papel da ONU, se a ONU não precisa ser revista, né? Que a ONU, a gente precisa avaliar essa questão de só 5 nações mandarem ou terem ali o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, né? E aí, essa semana, Antônio Guterres, né, secretário-geral da ONU, vai lá, faz uma fala bastante controversa, bastante que gerou muitos ruídos, digamos assim, para não falar outra coisa. Estava tentando aqui achar uma palavra politicamente correta, né? Que ele fala o seguinte: olha, tudo bem, né? O que o Hamas fez ali, né? Eu estou aqui resumindo. É totalmente deplorável, deve ser realmente banido, atacado, combatido, mas a gente precisa lembrar que os judeus também tratam ali os palestinos de uma maneira muito difícil há anos e etc. Só que esta fala dele deu uma interpretação muito ruidosa, principalmente para Israel, que pediu a cabeça de Antônio Guterres, que se manteve no cargo, mas a coisa balançou para o lado dele, não? Isso, o que aconteceu, Israel reclamou de uma relativização do conflito. A gente tem 2 conflitos acontecendo, um no campo de batalha e outro no campo midiático, no campo da política. Então, o que acontece? O Hamas vai tentar, de todas as formas, tirar a liberdade de ação das tropas de Israel. E como é que ela faz isso? Ela fala: não, vocês estão bombardeando inocentes na faixa de Gaza, vocês estão causando baixas civis. E o Israel viu como se a ONU estivesse abraçando esse discurso do Hamas, falando: não, mas Israel também cometeu crimes, ou seja, uma relativização. E aí isso tiraria aquela possibilidade. Israel está falando o seguinte: a gente sofreu um atentado comparável ao 11 de setembro nos Estados Unidos. Então a gente tem chance de ir lá e varrer o Hamas do mapa. Mas quando o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fala: não, mas Israel também está há décadas cometendo aí infrações, crimes contra o povo palestino, ele tira essa liberdade de ação dos exércitos de Israel. Tira a legitimidade. Tira a legitimidade, exatamente. Ele coloca a sociedade, tira a liberdade no sentido que ele coloca a sociedade contra aquela ação militar. E por isso Israel reagiu
tão fortemente, pediu a cabeça do secretário-geral da ONU, pediu para ele ser substituído. Isso não aconteceu porque Israel não tem essa força, Israel não é nenhum membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E ele não foi apoiado, por exemplo, pelos Estados Unidos ou por uma outra grande potência. Então acabou ficando, por enquanto, nessa guerra diplomática, nesse dito pelo não dito. Mas o que a gente tem é... Mas acirrou ainda mais a crise dentro da ONU. A ONU tem que tomar vergonha e reconhecer que o Hamas é um grupo terrorista. Sim. E reconhecer que Israel tem sua autonomia de defesa. Ele tem que se defender. É lógico, tem que tomar cuidado com os civis, mas o Hamas não é um Estado. O Hamas é um grupo de terroristas. E eles estão relativizando, passando a mão na cabeça de terrorista. Tem que reconhecer que os caras são terroristas. A fala foi muito infeliz do Antônio Guterres, né? Foi muito infeliz. Mas a fala dele reflete a fala de muito anti-horário que a gente está vendo aí ao redor do planeta. Não é só lá. A ONU, na verdade, é a casa dos hipócritas. Simples assim, todos esses países que estão na ONU, tanto países do mundo cristão, quanto países do mundo islâmico, todos eles fazem vista grossa para o que estava acontecendo ali entre Israel e Palestina, inclusive os vizinhos. Todo mundo agora gosta de colocar a sua bandeirinha de Israel no final do seu nome no Twitter. Gosta de colocar a bandeirinha da Palestina no final do seu nome no Twitter. Mas a verdade mesmo é que o planeta fez vista grossa para o que está acontecendo ali e disse assim, ó Israel, você é do tamanho de um grão de feijão, perto desses monte de país aí que quer a sua derrota, alguns até a sua extinção, então se vira. Porque você tem o domo, você tem um monte de gente inteligente, você tem armamento e deixou tudo na mão de Israel. Deixou na mão de Israel a segurança da faixa de Gaza, deixou na mão de Israel que tivesse que fornecer água e luz para a parte ali de Gaza, deixou na mão de Israel que, para quem não sabe também, quando tinha crianças doentes, os doentes eram tratados, isso fora da guerra, não estou falando agora, estou falando fora da guerra, no dia a dia normal. Essas crianças, essas pessoas eram tratadas em hospitais em Israel, ou seja, o mundo, desculpa a expressão, o mundo cagou para o que estava acontecendo ali. E o que acontece agora? O Hamas não quer um Estado palestino. O que o Hamas quer é de boca aberta, isso não sou eu que estou inventando, são eles que dizem com todas as letras. Eles querem a extinção de Israel. Quem foi o último que quis a extinção do povo judeu? Foram justamente os nazistas. É isso que você tem agora. Hoje você já tem pessoas ao redor do mundo voltando com suástica, voltando a falar de Hitler. Falar bem, não estou falando falar para esculachar Hitler, não. Falar bem. Então, o que o mundo está fazendo agora? Agora o mundo está cobrando só de Israel. Porque é mais fácil cobrar de Israel, sabe por quê? Porque o Hamas é um grupo terrorista. Cobrar qualquer coisa do Hamas é a mesma coisa que você cobrar de um traficante. Mas não, quem vai ser cobrado? O Paulo não está aqui de prova. Quem vai ser cobrado sempre? A polícia. Lá quem vai ser cobrado sempre será Israel, porque Israel é uma democracia. É em Israel que um gay pode andar tranquilão. É em Israel que acontece a segunda maior parada gay do mundo. É em Israel que vários medicamentos nascem lá em Israel. E do outro lado, nada. O povo palestino é um povo sequestrado pelo Hamas. O Hamas não tem herói no Hamas. O Hamas taca foguete para cima de Israel dia sim, dia também. Se não fosse o Domo de Ferro, Israel já teria acabado. Não é uma guerra que o Hamas teria vencido. O Hamas teria extinto, até confundi a palavra, extinto Israel. É simples assim. Eu queria ouvir um pouquinho... Não, fica à vontade. Não, tanto é que a ONU pede para Israel preservar a sociedade civil lá da faixa de Gaza. E quem não deixa, e quem usa de escudo essa sociedade é o Hamas. É o próprio não terror. Não é Israel. Não querem que eles saiam de lá. Então, se sair de lá, acaba o escudo. Mas a ONU cobra, a ONU cobra Israel a proteção desses civis que são escudo do Hamas. Exato. Eu acho que vocês colocaram muito bem, eles colocaram muito bem a questão moral. Eu não acrescentaria nada, tá perfeito. Agora, por que a ONU não funciona? Porque você tem uma
arquitetura da ONU, você tem 5 membros permanentes ali. E eles estão vivendo uma situação que a gente chama de Guerra Fria 2.0. Você tem do lado os Estados Unidos e seus aliados, que é a França e a Grã-Bretanha, e você tem do outro lado a Rússia e a China. A gente sabe bem que está tendo uma guerra fria, exatamente, entre esses Rússia e China de um lado, Estados Unidos e europeus do outro lado. Você tem isso evidente desde a guerra da Ucrânia em 2022. Você tem os Estados Unidos dando armamentos para a Ucrânia conseguir se defender da invasão russa. Você tem uma guerra comercial muito forte entre Estados Unidos e China. E todos esses jogadores, esses países, eles têm poder de veto dentro do Conselho de Segurança. Se, por exemplo, um dos países não concorda com alguma coisa, ele simplesmente veta uma resolução. Foi isso que a gente viu acontecer nessa semana. O Brasil apresentou um draft, um rascunho de resolução e até colocou o Hamas como um grupo terrorista, mas pediu, por exemplo, a abertura de corredores humanitários, só que ela não colocou, ali o Brasil não colocou no texto o direito de autodefesa de Israel. Aí os Estados Unidos foi lá e vetou. Aí a Rússia falou, não, a gente quer agora uma resolução que seja um cessar-fogo. Só que os Estados Unidos também não têm interesse no cessar-fogo porque eles querem preservar o direito de Israel de se defender. Então, sempre uma resolução dessas, ela acaba sendo vetada por uma superpotência. O que está acontecendo no momento é uma negociação para ver se pelo menos alguma superpotência se abstém de votar e aí eles conseguem uma resolução. Só que é muito difícil disso acontecer porque os Estados Unidos não têm interesse que isso seja resolvido na ONU, que, diga-se de passagem, seria um fórum ideal para essa resolução. Só que os Estados Unidos, ele mandou o seu presidente, mandou o Biden e todo o seu staff, toda a sua entourage, fizeram viagens ali pelos países árabes para tentar os Estados Unidos serem o protagonista da resolução desse conflito. Então, por isso que os Estados Unidos não quer que esse conflito vá para a ONU. Já a Rússia, que é antagonista dos Estados Unidos, está tentando puxar esse conflito para a ONU e até recebeu membros do Hamas, ou seja, falar, nós somos importantes mundialmente. Um absurdo. É um governo que está promovendo uma guerra, que está trucidando a população ucraniana e agora quer dizer que vai resolver a guerra lá em Israel. É outro absurdo. A gente tem 2 blocos antagônicos no mundo. Um das democracias liberais e o outro dessas ditaduras, China, Rússia, e eles se aliaram também ao Irã, à Coreia do Norte. É evidente, né, que esse é o eixo do mal. Mas né? A gente tem que ver uma coisa também, muito importante. Israel pode estar vencendo a guerra da bala, mas Israel está perdendo a guerra da propaganda. Das narrativas. Nesse ponto, o Hamas está sendo muito bem sucedido. Não à toa, é muito comum você ver jornalistas querendo equiparar Israel ao Hamas. E nesse ponto, o Hamas ganha dos 2 jeitos. Você ganha transformando o Israel em terrorista e você ganha transformando o Hamas em, entre aspas, democrático. Um grupo que tenta... Eu já cheguei a ver jornalistas chamar o Hamas de grupo heróico que tenta governar... Combatentes. Combatentes. Não, combatentes é a pior de todas. Que tenta governar. Por que isso está funcionando? Porque quando você vê o poder de fogo de Israel, que é muito maior do que o do Hamas, na verdade, Israel ganha de todos os países que estão ali em volta, que dirá de um grupo pequeno terrorista, que essas pessoas acabam comparando aquilo e quando você começa a jogar ali a sua propaganda, inclusive usando atores, porque você já tem várias imagens de atores... De locais diferentes, né? De locais diferentes, entendeu? Em situações diferentes, mas isso está acabando pegando, isso está pegando ao redor do planeta. Você tem faculdades... O André Last, recentemente, não conseguiu fazer uma palestra lá em Manaus, porque ele foi impedido. A gente vai ter daqui a pouco terminar o primeiro bloco, mas eu queria terminar, antes de terminar, Cauã, eu queria só ouvir de você o seguinte, essa semana houve uma expectativa da expansão terrestre de Israel, e até agora ela não aconteceu, e houve essa crise na ONU.
Como é que você viu esses dois movimentos essa semana rapidamente, aí, antes da gente ir para o segundo bloco? Eu acho que tem esse grupo de países, China, Rússia, tentando fazer uma coisa muito complicada, que é tentar fazer um cessar-fogo. Eles querem impor o cessar-fogo, eles querem impor a paz a qualquer custo. Só que a paz não pode vir a qualquer custo, principalmente porque se ela vier da forma que está vendo, ela vai beneficiar o agressor, vai beneficiar o terrorista. Então é isso que esses países estão tentando fazer. Eles não querem a paz, eles estão querendo prejudicar Israel e tirar o direito deles de se defender. E sobre a invasão terrestre, o que a gente viu foram unidades de carros blindados, né, tanques, entraram dentro da faixa de Gaza e saíram. Esses são os primeiros passos de uma invasão. A gente chama isso de reconhecimento em força. Ou seja, você pega alguns blindados, entra dentro de uma área e para você ver da onde que estão atirando em você, quais são os tipos de armas que eles têm, para daí sim eles planejarem a invasão completa. Também serve para confundir o adversário. Por exemplo, o Hamas vai achar, eles estão fazendo, eles estão atacando ali vai ser o ataque principal. Mas de repente ali é um ataque diversionário e o ataque principal vem por outro lado. Então essas são as fases preliminares da guerra. Bom, agora nós vamos falar dos nossos vizinhos, os hermanos. Domingo nós tivemos eleições na Argentina. E o resultado do primeiro turno surpreendeu a todo mundo. Nós tivemos Sérgio Massa com 6 pontos percentuais na frente de Milei, que era o candidato que as pesquisas apontavam aí como preferido, né? Com a possibilidade, inclusive, de vencer já no primeiro turno. Mas ele ficou com 30% dos votos e Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia da Argentina, ficou com 36 pontos de votos, né? 36% dos votos, né? Surpreendendo a todos. E aí, nós teremos o segundo turno no dia 19 de novembro. E para quem não sabe, né? Quem ganhar o segundo turno já toma posse no dia 10 de dezembro, né? Diferente do Brasil, que o presidente toma posse no dia 1º de janeiro, na Argentina a posse já é em dezembro. Então a gente tem o segundo turno no dia 19 e já no dia 10 de dezembro nós temos a posse do novo presidente. E quem será? Sérgio Massa ou o Milei, né? E aí, para explicar para você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, a diferença entre os dois candidatos, nós trouxemos aqui uma arte, né? A nossa produção fez uma arte para explicar a diferença das plataformas de governo de cada um, né? Vamos lá, Sérgio Massa, que foi o que saiu vencedor ali no primeiro turno, né, com 36% dos votos. Ele defende o equilíbrio fiscal, políticas sociais e a permanência da Argentina no Mercosul, né? Promete a simplificação tributária para que as empresas possam gerar emprego e renda. Ele é um candidato mais à esquerda, né? Ali puxando o peronismo, que a gente também já vai falar sobre o que é o peronismo. Ele defende, então, um Estado assistencialista, né? Mas não é tão políticas sociais, é a políticas sociais que... Ele é um centrão da esquerda. Mas chama a atenção lá que tem política econômica que é da direita. Vamos explicar o que é o peronismo? Para quem não sabe, o Massa, o Sérgio Massa, né, ele tem essa tendência mais à esquerda, embora ele não seja um peronista ferrenho, né, ele tem ainda esse viés do peronismo, e aí muito se falou a semana inteira do peronismo. Então, para quem não conhece a política da Argentina, nós também fizemos uma arte para explicar o que é o peronismo, né? O peronismo, hoje já está ótimo, o peronismo foi criado por Juan Domingo Perón, por isso peronismo, Perón, na década de 1940. Né? O Perón foi presidente da Argentina em 1946, 1951 e 1973. Mas ele morreu, né, em 1974. O peronismo, ele foi um movimento popular, né, populista, né? Ele surge ali nas bases sindicais e sempre voltado para obras sociais, né? Então ele foi um dos grandes símbolos do populismo, assim como o Vargas no Brasil. Porque antes dele ser presidente, ele foi ministro do Trabalho. O Perón. Antes de ser presidente, ele foi ministro do Trabalho, eu não lembro do...
E aí você vem ao longo da história, apesar de ele ter morrido em 1974... Por isso que ele tem a relação muito com os sindicatos. Tá. E aí, mesmo ele tendo morrido em 1974, você já tem quase 40 anos, né, que se passou aí da morte do Perón, você ainda tem esse movimento peronista, né, que é um movimento mais à esquerda, né, de ter um Estado aí mais assistencialista, né, um Estado que se pauta aí para as agendas sociais, né, e muito voltado aí para a questão de igualdade, de distribuição de renda. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, tanto é que no golpe militar que tirou ele da presidência, ele passou acho que 10 dias preso e foram os sindicatos que se mobilizaram para tirar ele vou falar da cadeia, mas que a justiça reconhecesse e tirasse ele da prisão. E isso se perpetuou ao longo dos anos por conta dos movimentos sociais que foram criados. Ele deu muita força para esses movimentos, principalmente para os grandes sindicatos, que era a UGT, que era a União Geral dos Trabalhadores. E tem essa questão que a gente tem muito aqui de esquerda e direita. Lá você tem o peronismo e tem a direita. O peronismo é basicamente a esquerda que nós enxergamos aqui no país. Tanto é que Getúlio Vargas também tentou se juntar junto com o peronismo e foi muito criticado pelo Brasil na época, porque ele também era reconhecido como o pai dos pobres, abriu o 13º, abriu as questões trabalhistas para os trabalhadores e se aproximou muito do peronismo. E isso perpetua até hoje na Argentina e tem essa grande questão. E aí, falando um pouco de eleição, é governo e oposição. Não existe mágica numa eleição. É lógico, tem pontos fora da curva, mas se você for ver, no Brasil, é Lula e José Serra, Lula e Geraldo Alckmin, Dilma e Aécio. É governo e oposição sempre. E o que as pessoas não enxergaram muito nas pesquisas é que tem uma massa de 60% da população que recebe algum benefício do governo. E elas ficaram assustadas com as ideias mirabolantes, as ideias fora do comum e não se sentiram tranquilas e saíram para votar. Porque se tem uma ideia, nas prévias, 70% das pessoas foram votar. No primeiro turno, foram 77%. Esses 77 eram as pessoas que estavam satisfeitas ou acomodadas e não foram votar nas prévias, mas saíram para votar no primeiro turno das eleições e deram essa grande diferença para o Sérgio Massa. Eu queria, filosoficamente, eu achei muito interessante, você colocou a questão do pai do povo, né? O peronismo é isso, o governante vai chegar e vai falar o seguinte, ó, eu vou cuidar de você agora, eu sou teu pai, eu vou te dar emprego, eu vou te dar casa, eu vou te dar educação, você tem direito a tudo isso, mas vota em mim, eu vou te dar tudo isso daí. E o Milei, o Javier Milei, ele é isso só que com sinal ao contrário, ele fala não. Você é protagonista da sua vida. Você tem que ir lá e ganhar o seu dinheiro, você tem que ter sucesso na vida. O Estado tem que ser mínimo. Pro libertarismo, o Estado tem que... A gente tem até uma arte falando disso. Pode continuar falando, eu vou só pedir para Mel colocar, porque daí já ilustra o que a gente vai mostrar. Pode seguir. Pro libertário, o Estado é aquele... Ele tem que ter exército e justiça. Educação, saúde, o Estado não tem que se preocupar com isso. Ele acha que o Estado, um libertário como o Milei, ele acha que diferente dos peronistas, o Estado não tem que proteger você de você mesmo. Ou seja, por exemplo, um peronismo, um populismo vai criar, por exemplo, um fundo de garantia, vai te obrigar a poupar dinheiro, porque ele acha que você é uma criança, que você é incapaz de poupar dinheiro sozinho, então ele vai fazer uma lei para te obrigar a poupar dinheiro. É claro que ele que vai mexer, ele que vai lucrar com aquilo ali, mas a ideia do peronismo é eu vou proteger você contra você mesmo, porque você não sabe viver, então eu vou te ensinar. É o bom e velho estelionato que nem é feito aqui no Brasil também, é a mesma conversinha, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, no final das contas eu ganho o seu voto, não te dou nada e você vai trabalhar aqui. E alguém paga por isso, né?
Aí você vai trabalhar que nem um escravo para sustentar pautas ideológicas diferentes. Então, são pautas ideológicas diferentes. É o mesmo 7-1. Não. Aqui outras, a gente tem pautas de esquerda que dão certo, como a gente tem aí as políticas de Bolsa Família. E o próprio Bolsonaro, a gente fica falando de esquerda e direita, o próprio Bolsonaro nas eleições tentou injetar, sei lá, acho que era 2 bilhões, 1 bilhão, porque ele enxergou naquele momento aquela massa que ele quis agradar. Então não é privilégio isso de esquerda e direita. O Milei também. O Milei, o único problema, eu gostei do que você falou da questão da educação, da saúde, se a responsabilidade das pessoas. Mas não num país tão pobre como a Argentina. 40% da população está abaixo da linha de pobreza. Não dá para você ir com um radicalismo de ideias que pode até funcionar, não estou querendo diminuir, mas vai funcionar na Suíça, mas não na Argentina, onde existe uma massa de gente passando fome, com uma inflação de pobreza ao ano. 140 e essas pessoas, e essa grande massa... Do ponto de vista filosófico, na prática é diferente. Eu falei o ponto de vista filosófico. E essa grande massa se assustou com essas ideias do Milei e acabou colocando o Sérgio Massa em primeiro lugar. Eu vou até voltar com a arte, porque assim, uma das coisas que mais chamou a atenção, tudo bem que ele fala em um Estado mínimo e não é dele essa ideia do Estado mínimo, todo liberalista fala disso, mas ele é ultraliberalista, inclusive a ponto de falar em extinguir o Banco Central, né? Então, essas ideias muito revolucionárias dele, né, de quebra do sistema, é que deixa todo mundo, eu acho que deixa que ele deu um golpe, a maioria dessas coisas ele não passa porque ele precisa do Congresso, igual o nosso. Mas eu acho que a hora que, se ele conseguir dólar, eu não entendo muito de economia, falando o que eu li. Essa questão, a hora que você dolariza a economia, você perde sentido também ter o Banco Central. Porque o Banco Central é um órgão que trabalha junto com o Ministério da Economia para regular justamente a sua moeda, colocando inflação, colocando juros. Quando você dolariza e você não depende mais do dia a dia de uma moeda, o Banco Central perde um pouco de sentido. Acho que tem lados positivos e negativos. Quando você dolariza, você está entregando para os Estados Unidos a responsabilidade da sua política econômica. Se os Estados Unidos, por exemplo, ele quiser desvalorizar o dólar, ele vai desvalorizar o dólar e você vai ter que pagar a conta junto. Por isso que eu estou te falando, só que não faz sentido ter um Banco Central. Eu não concordo completamente. Mas, por outro lado, o dólar é a moeda mais estável que existe. Vamos lembrar que o papel do Banco Central não é só emitir moeda, né? Ele vai trabalhar ali o câmbio, ele faz outras políticas que não só a emissão de moeda, né? Mas a ideia de você delegar o Estado é excelente, né? Poderia acontecer isso no Brasil também, né? De vez de se criar mais ministério, mais cargos. Mas ele tem um parlamento muito pequeno do lado dele também. E eu queria, então, já passar para o seguinte... Que candidato vocês acham que vai migrar os 23,8% de votos que a Patrícia Burit recebeu? A Patrícia Burit, ela declarou o apoio ao Milei, só que ela vinha de uma coalizão Juntos pela Mudança. E essa coalizão falou que vai ficar neutra, que não vai necessariamente votar no Milei. Dentro dessa coalizão, você tinha também a União Cívica Radical, que também falou que não vai necessariamente votar no Milei. Então, acho que está... Ela declarou ser contra o outro, não declarou ser a favor... Ela fez até aproveitando que você está falando, Negão, ela fez uma declaração até dura, já no domingo à noite para o Massa, né? Ela falou, o populismo empobreceu o país e não sou eu que vou felicitar o regresso ao poder de alguém que fez parte do pior governo da história da Argentina. Ela está declarando apoio ao outro, então. Não, ela declarou apoio ao outro, mas ela se preocupou mais em atacar o Sérgio Massa do que fazer um enxerto de boas propostas para o Milei. E o Milei também perdeu a oportunidade. O Milei também perdeu a oportunidade de não sei se a palavra está certa, desradicalizar, está certa a palavra? Desradicalizar. Radicalizar, se mostrar um cara mais equilibrado
com uma mulher do lado, com propostas mais concretas e mais viáveis para a sociedade. Ele poderia muito bem falar assim, olha, realmente essa história do Banco Central, ela me convenceu que eu não vou conseguir, que não vai funcionar. Ele perdeu essa oportunidade, porque a primeira declaração dele falou assim, olha, tem um apoio, mas eu vou continuar, Banco Central, vou fechar isso, vou fechar aquilo. Ele continuou radicalizando. Ele continuou radicalizando. Ele não pode só chegar e meter a caneta e fazer... É bem parecido com o nosso sistema aqui no Brasil. Tem um erro que eu acho que o pessoal de direita, muitos influenciadores estão cometendo. Isso começou com a grande imprensa dizendo que ele era o Bolsonaro da Argentina. O Milei não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Milei é um libertário. A cabeça dele está no estado mínimo quase nada. Entendeu? Então, tipo assim, eu até brinquei aqui com a mesa, né, enquanto a gente estava no intervalo, que eu falei assim, se ele fosse um Bolsonaro da Argentina, era capaz dele ser eleito no primeiro turno, porque aí ele ia trazer para perto dele justamente essa galera que está tendo que viver de programa social e que hoje olha e vê que o Sérgio Massa faz parte do que derrotou a Argentina. Ele é, na verdade ainda, né? Ele é o ministro da Economia. Estão escondendo o presidente da Argentina, estão escondendo a Cristina Kirchner, que foi votar lá nos cafundó do Judas, já para não ter que aparecer, não foi participar da comemoração junto lá no comitê, por causa disso. Só que o Milei, de certa forma, para o Sérgio Massa, fica fácil o Sérgio Massa queimar o Milei, né? Olha lá, ele já tem a imprensa, obviamente, do lado dele, que lá a gente também tem parece muito também a imprensa argentina com a imprensa brasileira. A máquina de moer já está moendo lá o Milei. Só que o Milei, em certas formas, ele meio que ajuda. Porque certas coisas é só o Massa falar, gente, ele está prometendo isso aí, mas ele não pode fazer. Ele perdeu a oportunidade de suavizar a imagem dele com o apoio da Patrícia. Eu não acho que seja a imprensa, não. Acho que ele mesmo. Não, é ele. Ele mesmo dá tiro no pé. Eu tô falando, ele perdeu a oportunidade de suavizar a imagem dele, tendo a Patrícia do seu lado, com propostas que as pessoas começassem... Porque o grande problema que esses políticos mais de extrema direita não entendem é que eles têm já um nicho e eles têm que buscar voto num nicho que eles não têm. Eles têm que buscar voto. Ele tinha que estar buscando o voto dos aposentados, que se sentem inseguros com a eleição dele. Ele tinha que buscar essa parte dos 60% de beneficiários que recebem algum tipo de benefício do governo federal, com alguma mensagem para eles. Sair da bolha, sair da bolha. Começar a flertar Tanto com esse público que a primeira pesquisa, e aí vale ressaltar, a primeira pesquisa foi quarta-feira, no dia do anúncio da Patrícia ao Milei. Portanto, ainda não pegou se vai ter uma corrente de apoio da Patrícia realmente para o Milei, dos eleitores da Patrícia para o Milei. Mas já deu o Sérgio Massa com 10% na frente. Lógico, as pesquisas todas erraram. De 12 pesquisas... queria falar sobre isso também. De 12 pesquisas, 11 davam Javier Milei na frente e algumas até com a possibilidade de que ele ganhasse no primeiro turno. Só uma chamada Atlas, eu não vou lembrar o nome completo, mas Atlas dava Sérgio Massa na frente. Então, a pesquisa é fotografia de momento, o que vale é quando abre a urna e se conta os votos. Mas pesquisa na frente dá um ânimo e as pessoas acabam votando em quem está na frente. Pois é, mas as pesquisas erraram feio aqui no Brasil nas últimas eleições e erraram feio agora na Argentina. Eu abri, inclusive, a pauta falando sobre isso. Ninguém imaginava o Massa no segundo turno e ainda com 6 pontos percentuais de diferença do Milei, que era o grande indicado aí como... fenômeno, né? De acordo com o Segre... de preferência, de votos, etc. Tiveram pessoas que chegaram a questionar até se a eleição não seria resolvida no primeiro turno, com o Milei já ganhando no primeiro turno. Pesquisas davam. Mas o Segre, o comentarista nosso aqui argentino, né? Ele falou que o Massa fez um trabalho muito forte junto com os prefeitos, junto com os governadores, levou o pessoal para ir votar. Mas não é só isso, não é só isso. E também teve o trabalho também que o próprio Milei não ajudou. Mobilização política tem da parte da direita e da esquerda. Tem da parte da direita e da esquerda. Em qualquer aqui no Brasil tem, na Argentina tem. Isso não soluciona uma eleição. Isso eu digo que não enche barriga. Ajuda? Ajuda. Mas não é porque o prefeitinho pegou um ônibus e levou as pessoas para votarem que o Sérgio Massa saiu com 7% na frente.
Mas sabe que teve muito marqueteiro brasileiro que trabalhou também na campanha do Sérgio Massa, né? Uma das estratégias, teve até algumas estratégias que foram usadas em eleições do Lula e da Dilma, no sentido de, olha, se vocês votarem no outro, vocês vão perder acesso a alguns benefícios sociais, assim. Então, eu acho que isso pesou muito, porque, de fato, a Argentina é um país que está com a economia em frangalhos, precisa muito. Quem que vai falar que o Bolsa Família não serviu para nada? Ele atendeu uma necessidade. Você acha que escondeu o Alberto Fernandes e a Cristina também não ajudou? Acho que sim. Escondeu. Para quem depende desse dinheiro aí, ele pensa duas vezes, porque se ele perder aquilo lá, talvez ele perca tudo que ele tem. Então ele não quer perder. Isso faz parte da política. Porque o Massa está quase que como presidente, né? As eleições nacionais do PSDB aqui no Brasil, eles escondiam a história das privatizações. Então, essa história de esconder o padrinho não é novidade. Não é novidade. Toda eleição é assim. Padrinho bom é padrinho que está com 60% de aprovação. Menos que isso, o candidato esconde. Vocês já fizeram a conta do que vai acontecer caso o Massa ganhe ou caso o Milei ganhe? A minha aposta é que ele é impeachmentado em 2 anos. Não, então, eu queria fazer... Se ele for quem ele está dizendo que é. Eu quero fazer essa pergunta, inclusive, para concluir aqui o programa, e eu queria dar aí mais ou menos meio minuto para cada um. Como é que vai ser o cenário para o Brasil se Milei ganhar ou se o Massa ganhar? Porque o Milei ainda tem uma questão de que ele quer tirar a Argentina do Mercosul. E o Mercosul hoje é uma aposta do governo brasileiro. E aí, Kawaguchi, queria começar por você. Eu acho que o Mercosul, dificilmente ele conseguiria... não é que eu acordo no dia seguinte quero tirar a Argentina do Mercosul. O Congresso deles, o parlamento deles tem que aprovar, não é uma coisa tão fácil assim. Eu acho que o Milei, ele se baseia muito na ideologia dele de uma forma pura, do livre mercado. Só que a gente tem que pensar que diversos outros países, a própria Europa, que era a maior defensora do livre mercado, está repensando, está pensando na sua economia politicamente. Então eu acho que, de fato, a gente vai ter aí, acho que dificilmente vai sair do Mercosul, mas acho que pode ter uma questão positiva que ficar mais difícil, por exemplo, para a Argentina entrar nos BRICS, que é aquele grupo de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se tornou um bloco político das ditaduras. Então, para a Argentina seria legal não entrar nesse bloco. E você, Negão? Eu acho que você aí de casa vai ter que acordar cedo amanhã, né, no caso seja reprisado aqui no domingo, para trabalhar aí muito, porque tanto um quanto o outro, nós é que vamos acabar pagando essa conta. Se for o Sérgio Massa, o Haddad argentino, de alguma forma o Brasil vai ter que ajudar a Argentina. Se for o Milei, a gente só vai esperar um pouco mais, porque quando a bigorna da realidade, como diz o Emílio aqui do Pânico, cair na cabeça dele e ele vê que o Congresso vai travar ele, é muito capaz que ele acabe sendo impeachmentado ou que ele deixe a Argentina talvez pior do que o que ela está agora. Relações econômicas, eu vou falar. Javier Milei desequilibra as conversas e traz desconforto e desequilíbrio econômico. Sérgio Massa é alguém que já tá no ramo, já está no game, já está no jogo. Ele traz, pelo menos, algo que já está equilibrado e que a conversa já está andando. Ele não quer se aliar a comunista, né? A grande verdade é essa. Ele é um libertário, que é um Estado mínimo. Eu concordo que você tem que ajudar o povo, mas tem que ajudar a ensinar a pescar também, né? Se você ficar sustentando o resto da vida, alguém vai pagar essa conta. E isso é manobra de voto. E eu não gosto muito dessa política, de ficar sustentando o povo ali com Bolsa Família o resto da vida para ser manobra de voto para você ganhar a eleição. Mas assim, Mas o Bolsonaro não acabou com o Bolsa Família e ampliou. Exato, é isso que eu ia falar, só para pontuar. Porque é manobra de voto. Então. Mas a gente tem que parar com isso. A gente tem que nós temos que criar políticas para dar emprego para as pessoas. É que fica parecendo que fica parecendo que é privilégio de direito. Não, peraí, eu vou te contar um exemplo rapidinho. Tava eu cumprindo mandado numa comunidade aqui. Grupo de Operações Especiais. Quando eu estava saindo com o preso na mão, me sai uma mulher de um barraco, espreguiça, fala assim, agora eu vou pegar meu Bolsa Família e tomar uma cervejinha. Eu me senti um otário. Vamos ensinar essas pessoas a trabalhar, a pescar, a fazer alguma coisa? São exceções, mas não é, será? São exceções. Até quando a gente vai ficar com isso? A gente sabe que Isso é manobra de voto, Elaine. É manobra de voto. Ninguém quer, vamos dar emprego para essa pessoa, vamos fazer ela prosperar. Não, vamos sustentar. Olha o que estão fazendo lá no Nordeste.
com as águas que o Bolsonaro estava levando. Não, seca tudo, vamos voltar com o caminhão-pipa. Bom, aí dá um outro programa e eu acho que o meu tempo está acabando. E antes de acabar, eu quero falar, então, por que o Tonzinho está aqui com a gente na mesa, né? Ele não foi apresentado para a audiência, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, então eu vou contar a novidade. Este ano, no dia 10 e 11 de novembro, a gente vai ter o Teleton, que é promovido pelo SBT. E este ano, especialmente, a Jovem Pan estará participando. Eu e o Evandro Cine vamos estar presentes lá no dia do evento, né? Atendendo o telefone e atendendo a sua chamada. Então, para a gente é uma honra muito grande. Eu tive a oportunidade de levar, inclusive, fui com meu filho de 10 anos à ACD, conhecer o trabalho brilhante que eles fazem. Tem um trabalho ali voluntário e um trabalho dos próprios funcionários. Eles são muito dedicados ao trabalho ali de terapia, de medicina ortopédica, né? A gente teve ali na oficina para ver como funciona a elaboração das cadeiras especiais. Elas são todas confeccionadas de maneira individualizada, né? Os membros também. É um trabalho brilhante, muito bacana de conhecer, e eu fiquei muito honrada com a possibilidade de participar e com o convite da Jovem Pan para representá-los nesse dia. Mas você já pode doar. Então, aí na sua tela, você que está em casa, doe para o Teleton, né? A gente está fazendo já a campanha, a gente tem aí a chave Pix, né? Você pode doar aí pelo e-mail, doeteleton@aacd.org.br, ou a outra chave Pix é o próprio telefone. 11 São Paulo 94 311 0144. Não deixe de doar, gente. O trabalho é belíssimo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a ACD, mas é um trabalho muito bonito. E esse é um evento muito importante que acontece. E hoje dá para doar com o celular, né? Rapidinho ali, pega o telefone, faz o Pix. Exatamente, já faz o Pix, você pode fazer a quantia que você quiser doar, né? E quem quiser ter mais informações pode acessar aí também a página, né? O teleton.org.br. Então, o Tonzinho está aqui comigo, né? Ele hoje participou aqui do programa e ele vai seguir com a gente para lembrar dessa campanha em todos os programas do Linha de Frente de final de semana até o dia 10 e 11 de novembro, tá bom? Pessoal, com isso, eu encerro aqui o programa deste sábado. Queria agradecer demais vocês, né? Tava com saudade do delegado Palumbo, Negão. Obrigado. Obrigado novamente, Kawaguchi, que sempre que pode, que vem a São Paulo, participa aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada ao pessoal da Gazeta do Povo. Wilson, muito obrigada. Sempre uma honra tê-la aqui conosco. Obrigado pelo convite. Para todos vocês de casa, né, eu deixo aqui o meu agradecimento pela audiência e desejo que todos tenham uma semana muito abençoada, tá bom? Ficamos por aqui então. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.